Meu nome é Adriana. Tenho 35 anos hoje, mas minha história começa quando eu tinha 22. Nunca imaginei que um dia estaria aqui, contando como foi engravidar e dar à luz enquanto cumpria pena em um presídio feminino. Mas a vida tem dessas coisas, né? Nos leva por caminhos que jamais planejamos trilhar. Cresci na periferia de São Paulo, filha de mãe solo que trabalhava como diarista para sustentar a mim e meus 2 irmãos mais novos. Desde cedo, aprendi que a vida não seria fácil para uma menina pobre, negra e de pouco estudo. Aos 16 anos, já tinha abandonado a escola para trabalhar e ajudar em casa. Fui caixa de supermercado, faxineira, garçonete, o que aparecesse. Mas o dinheiro nunca era suficiente e os sonhos de uma vida melhor pareciam cada vez mais distantes. Foi nessa época que conheci o Marcelo. Ele era alguns anos mais velho, tinha carro, roupas de marca e parecia ter todas as respostas para os problemas que me afligiam. Não demorou para eu me apaixonar perdidamente. Minha mãe desconfiava dele. Dizia que dinheiro fácil assim tinha algo errado. Mas quem escuta conselhos quando está apaixonada aos 19 anos? No começo, Marcelo dizia que trabalhava com importação, e eu fingia acreditar. Depois, quando a confiança entre nós cresceu, ele começou a me mostrar as mercadorias, pequenas quantidades de cocaína que ele revendia para conhecidos. Fiquei assustada a princípio, mas ele me convenceu de que era algo pequeno, controlado, sem riscos. E mais importante, me convenceu de que aquele dinheiro poderia mudar nossas vidas. É só até a gente conseguir juntar o suficiente para abrir um negócio legal, ele prometia. 1 ano, no máximo 2, e saímos dessa vida. Comecei ajudando em coisas pequenas. Guardar dinheiro, anotar encomendas, eventualmente fazer algumas entregas. Me dizia que não estava realmente envolvida no tráfico, que era apenas uma ajudante, que poderia parar quando quisesse. Mentiras que contamos a nós mesmos para dormir à noite. O dinheiro era bom, não posso negar. Pela primeira vez na vida, pude ajudar minha mãe de verdade, comprar coisas para meus irmãos, sonhar com uma casa própria. Mas a cada dia, meu envolvimento aumentava. De ajudante passei a parceira nos negócios. Marcelo confiava em mim, dizia que eu tinha tino comercial, que juntos iríamos longe. E fomos, só que na direção errada. Tudo desmoronou numa tarde de terça-feira. Eu estava voltando de Guarulhos, onde tinha ido buscar uma encomenda com um contato de Marcelo. Era uma quantidade maior do que eu costumava transportar, mas ele insistiu que era seguro, que ninguém pararia uma menina de boa aparência, como eu. Mais uma mentira em que escolhi acreditar. Estava a poucos quarteirões do ponto de encontro quando a viatura da polícia acendeu o giroflex atrás de mim. Meu coração disparou, mas tentei manter a calma. É só uma blitz de rotina, pensei. Vão olhar os documentos e me liberar. Mas algo no meu rosto deve ter denunciado o pânico, porque os policiais pediram para revistar o carro. O resto aconteceu como em câmera lenta. Eles encontrando a mochila no porta-malas, abrindo os pacotes, as algemas geladas nos meus pulsos, a voz monótona lendo meus direitos. Tentei ligar para Marcelo da delegacia, mas seu celular estava desligado. Só mais tarde descobri que ele havia sido preso no mesmo dia, em uma operação coordenada. A polícia já estava nos monitorando há semanas. Fui acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Por ser ré primária e pela quantidade de droga encontrada comigo, meu advogado, um defensor público sobrecarregado de casos, disse que eu poderia pegar de 5 a 15 anos. Acabei sendo condenada a 8 anos de reclusão em regime fechado. Meu mundo acabou naquele dia. Lembro de olhar para o juiz enquanto ele lia a sentença e pensar: como vou sobreviver 8 anos presa? Tinha 22 anos. Quando saísse, seria uma mulher de 30, com uma vida inteira perdida e o estigma de ex-presidiária para carregar pelo resto dos meus dias. A chegada ao presídio feminino foi o momento mais aterrorizante da minha vida. Tudo o que eu sabia sobre prisões vinha de filmes e notícias sensacionalistas. Histórias de violência, abusos, humilhações. Entrei tremendo, de cabeça baixa, tentando me fazer invisível. A realidade que encontrei era diferente do que imaginava, mas não menos brutal. Não havia a violência explícita que eu temia, mas a superlotação, o abandono e a desumanização eram uma forma de violência mais sutil e constante. Fui alocada em uma cela projetada para 8 pessoas, mas onde viviam 22 mulheres.
Dormíamos em colchões finos no chão, revezando os poucos beliches disponíveis. O banheiro era um buraco no chão, separado do resto da cela apenas por uma cortina improvisada com lençóis. Nos primeiros dias, chorei até não ter mais lágrimas. Minha mãe veio me visitar e saiu de lá destruída, o que só aumentou minha culpa. Meus irmãos eram menores de idade e não podiam entrar. Marcelo foi enviado para um presídio masculino em outra cidade e nunca mais tive notícias dele. Aos poucos, fui me adaptando àquela nova realidade. Não tinha escolha. Aprendi as regras não escritas da prisão, a quem respeitar, de quem manter distância, como proteger os poucos pertences que tinha. Fiz algumas aliadas, não chegava a chamar de amigas, mas mulheres com quem podia contar para um aviso, uma proteção, um ombro para chorar nas noites mais difíceis. O tempo passava com uma lentidão torturante. Para não enlouquecer, me inscrevi em todos os programas disponíveis, aulas de alfabetização para outras detentas. Eu tinha o ensino médio incompleto, o que me tornava uma das mais instruídas ali. Oficinas de artesanato, qualquer coisa que pudesse ocupar minha mente e reduzir minha pena através da remissão. Foi em uma dessas oficinas, depois de quase 2 anos presa, que conheci o Paulo. Ele era um dos instrutores voluntários que vinham de fora ensinar ofícios para as detentas. Paulo ensinava marcenaria básica, como fazer pequenos objetos de madeira que podíamos vender para complementar a mísera renda que tínhamos lá dentro. Diferente de muitos voluntários que nos tratavam com um misto de pena e medo, Paulo nos via como pessoas. Conversava, perguntava nossas histórias, lembrava nossos nomes. Tinha cerca de 35 anos, era divorciado e trabalhava como marceneiro em uma cooperativa social que empregava ex-detentos. No começo, era apenas gratidão o que eu sentia por ele, por sua gentileza, por me tratar com dignidade quando o mundo parecia ter esquecido que eu era um ser humano. Mas com o tempo, aquela gratidão foi se transformando em algo mais. Nossos olhares começaram a se encontrar com mais frequência. Nossas conversas se estendiam para além das instruções da oficina. Um dia, ele me entregou um pequeno coração de madeira entalhado à mão. "Fiz para você", disse simplesmente, para lembrar que mesmo aqui dentro, seu coração continua livre para sentir. Aquele gesto quebrou algo dentro de mim, uma barreira que eu havia construído para sobreviver na prisão, um entorpecimento emocional que me protegia da dor, mas que também me impedia de sentir qualquer coisa boa. Chorei segurando aquele coração de madeira e pela primeira vez em anos não eram lágrimas de desespero. O relacionamento com Paulo cresceu lentamente, sempre limitado pelas regras rígidas do presídio. Ele vinha 2 vezes por semana para as oficinas, e aqueles se tornaram os únicos dias que eu esperava com ansiedade. Conversávamos durante as aulas, trocávamos olhares, às vezes nossas mãos se tocavam brevemente enquanto ele me ensinava a manusear uma ferramenta. Eventualmente, Paulo conseguiu se cadastrar como meu visitante social, uma categoria que permitia visitas de pessoas que não eram familiares, mas que contribuíam para a ressocialização das detentas. Isso nos deu a oportunidade de conversar mais livremente, sempre sob supervisão, claro, mas sem a pressão de disfarçar o que sentíamos. Foi durante uma dessas visitas que ele me beijou pela primeira vez. Um beijo rápido, quase furtivo, quando a agente penitenciária virou as costas por um momento. Aquele beijo, tão simples e breve, foi como um sopro de vida depois de anos respirando o ar pesado da prisão. Nosso relacionamento era contra as regras. Sabíamos disso. Instrutores voluntários não deveriam se envolver romanticamente com detentas. Se descobertos, Paulo seria banido do programa de voluntariado e eu poderia perder os benefícios que havia conquistado com bom comportamento. Mas naquele ambiente onde tudo nos era negado, privacidade, dignidade, afeto, aquele amor proibido se tornou minha única fonte de esperança. Com o tempo, encontramos formas de ficarmos sozinhos. Havia uma despensa perto da sala de oficinas que raramente era usada. Com a ajuda de outras detentas que vigiavam, conseguíamos alguns minutos preciosos ali. Foi nesses encontros furtivos, apressados, sempre com medo de sermos descobertos, que nossa intimidade cresceu. Eu sabia que era arriscado, que as consequências poderiam ser graves, mas após anos de privação emocional e física, aqueles momentos com Paulo
eram como água no deserto. Ele me fazia sentir mulher novamente, não apenas uma detenta, um número, uma estatística. Cerca de 6 meses depois do início de nosso relacionamento, percebi que minha menstruação estava atrasada. No começo, atribuí ao estresse, às condições precárias da prisão que frequentemente causavam irregularidades no ciclo de todas nós. Mas quando o enjoo matinal começou, não pude mais negar a possibilidade. Consegui um teste de gravidez através de uma rede clandestina de trocas que existia entre as detentas. Custou-me 3 meses de trabalho na oficina de costura, mas eu precisava saber. Fiz o teste escondida no banheiro coletivo, durante a madrugada, quando a maioria dormia. Aqueles minutos de espera foram os mais longos da minha vida. Quando as 2 linhas apareceram, confirmando o que eu já suspeitava, fui tomada por emoções contraditórias. Por um lado, uma alegria inesperada, uma vida crescendo dentro de mim, algo puro e inocente em meio a tanta degradação. Por outro, um terror absoluto. Como seria estar grávida na prisão? Como seria dar à luz ali? E depois, o que aconteceria com meu bebê? Na manhã seguinte, durante o café, contei para Lúcia, uma das poucas mulheres que eu realmente considerava amiga ali dentro. Ela tinha 40 anos, cumpria pena por homicídio, matou o marido que a agredia e já estava no sistema há quase 15 anos. Sabia tudo sobre a vida na prisão. Você tem certeza? Ela perguntou, olhando ao redor para garantir que ninguém nos ouvia. Assenti, incapaz de dizer as palavras em voz alta, como se isso tornasse tudo mais real. E o pai? É o Paulo, confessei. Lúcia fechou os olhos por um momento. Meu Deus, menina, você sabe o que isso significa, não sabe? Ele vai ser expulso do programa, pode até ser processado. E você... Bem, você vai ter que lidar com isso aqui dentro. A notícia da gravidez mudou tudo. Precisava contar para Paulo, mas nossos encontros eram supervisionados agora. A oficina havia sido temporariamente suspensa por questões administrativas e só podíamos nos ver durante as visitas sociais regulares, sempre com agentes por perto. Escrevi um bilhete simples. Estou grávida. Nosso filho. Consegui passar para ele discretamente durante uma visita, observando seu rosto empalidecer enquanto lia. Nossos olhares se encontraram. O dele cheio de choque, medo, mas também um brilho inegável de alegria que me deu força para enfrentar o que viria pela frente. Vou assumir toda a responsabilidade, ele sussurrou quando a agente se afastou momentaneamente. Vou cuidar de vocês 2, prometo. Não tive coragem de dizer que talvez não fosse tão simples assim. Adiar a revelação da gravidez para a administração do presídio não era uma opção. Logo meu corpo começaria a mostrar mudanças, e o atendimento pré-natal, por mais precário que fosse, era um direito que eu precisava reivindicar pelo bem do meu bebê. Solicitei uma audiência com a diretora, doutora Marta, uma mulher severa, mas que tinha fama de ser justa dentro das limitações do sistema. Quando entrei em sua sala, minhas pernas tremiam. Então, Silva, qual é a urgência? Ela perguntou, mal levantando os olhos dos papéis em sua mesa. Diretora, estou grávida. Falei de uma vez, antes que a coragem me abandonasse. Ela parou o que estava fazendo e me olhou com uma expressão que misturava cansaço e resignação. Não era a primeira detenta grávida que ela via, certamente não seria a última. Quanto tempo? Acredito que cerca de 2 meses. E o pai? Hesitei. Aqui estava o momento da verdade. Poderia mentir, dizer que havia engravidado antes de ser presa ou durante alguma visita íntima, embora eu nunca tivesse recebido uma. Mas isso eventualmente seria descoberto, e as consequências seriam ainda piores. É Paulo Mendes, o instrutor de marcenaria, admiti finalmente. O rosto da diretora endureceu. O voluntário? Você está me dizendo que teve relações sexuais com um dos nossos voluntários dentro desta instituição? Assenti, incapaz de sustentar seu olhar. Você tem noção da gravidade disso? Ele abusou de sua posição de autoridade. Isso é considerado assédio, mesmo que você tenha consentido. Não foi assim, protestei. Nós nos apaixonamos. Foi mútuo, eu juro. Isso não importa para o sistema, Silva. Ele será banido do programa e provavelmente processado. Quanto a você, perderá os benefícios de bom comportamento que acumulou. Isso significa que sua progressão de regime será adiada. Senti como se tivesse levado um soco no estômago.
Havia trabalhado tanto para reduzir minha pena, para conseguir o direito ao regime semiaberto mais cedo. Agora, tudo estava perdido. E o bebê? Perguntei, a voz quase sumindo. Você tem direito ao atendimento pré-natal básico. Quando chegar a hora do parto, será levada ao hospital penitenciário. Após o nascimento, terá 6 meses com a criança na ala materno-infantil. Depois disso, se tiver um familiar que possa assumir a guarda, a criança irá para essa pessoa. Se não, será encaminhada para o conselho tutelar. 6 meses. Apenas 6 meses com meu filho, antes que ele fosse tirado de mim. A realidade da maternidade na prisão me atingiu com toda sua crueldade. Posso solicitar que o pai fique com ele após esses 6 meses? Perguntei, agarrando-me a um fio de esperança. Se ele reconhecer a paternidade e estiver em condições legais de assumir a criança, sim, é uma possibilidade. Mas considerando as circunstâncias, bem, isso dependerá de muitos fatores. Saí daquela sala sentindo o peso do mundo sobre meus ombros. Havia acabado com a carreira de Paulo como voluntário, prejudicado minha própria situação legal, e agora carregava a responsabilidade de uma vida inocente que nasceria atrás das grades. A notícia da minha gravidez e seu escandaloso contexto se espalhou pelo presídio como fogo em palha seca. De repente, eu era o centro das atenções. Algumas detentas me olhavam com inveja. Afinal, eu havia conquistado um homem de fora, outras com desaprovação, muitas com uma curiosidade quase mórbida. O programa de voluntariado foi temporariamente suspenso para reavaliação de protocolos, o que significava que todas perderam acesso a oficinas e atividades que ajudavam a passar o tempo e reduzir penas. Isso me transformou em alvo de ressentimento para muitas. Parabéns, princesa. Você conseguiu acabar com a única coisa boa que tínhamos aqui, disse uma detenta mais velha enquanto passava por mim no refeitório. As semanas seguintes foram um teste de resistência. Fui transferida para uma cela diferente, uma medida disciplinar, segundo a administração, mas, na verdade, uma forma de me proteger da hostilidade crescente. Minha nova cela era compartilhada com outras 3 mulheres que também estavam em situações especiais. Jéssica, grávida de 7 meses, Cláudia, que havia acabado de retornar do hospital após dar à luz, e Teresa, que estava com seu bebê de 2 meses. Foi um alívio estar com mulheres que entendiam o que eu estava passando, que não me julgavam, que compartilhavam dicas e conselhos sobre gravidez e maternidade na prisão. O pré-natal aqui é uma piada, alertou Jéssica. Uma consulta a cada 2 meses, se você tiver sorte. Exames básicos, nada de ultrassom a não ser que haja uma emergência. E reze para não entrar em trabalho de parto durante a noite, porque não tem médico de plantão. Cláudia, ninando seu pequeno Mateus, complementou. E depois que nasce, é ainda pior. Não tem pediatra regular, remédios são escassos, e se o bebê ficar doente de verdade, depende da boa vontade dos guardas para levar ao hospital. Teresa, a mais calma das 3, tentou me confortar. Mas não é tudo ruim, pelo menos temos esse tempo com eles. 6 meses é pouco, mas é melhor que nada. E aqui na ala materno-infantil temos condições um pouco melhores, menos superlotação, acesso à água quente para banho dos bebês, uma pequena cota de fraldas e leite. Enquanto isso, do lado de fora, Paulo enfrentava suas próprias batalhas. Foi expulso do programa de voluntariado, como esperado, e estava sob investigação por conduta imprópria. Conseguiu me enviar uma carta através de minha mãe, que agora visitava com mais frequência, preocupada com minha situação. Na carta, Paulo reafirmava seu amor e compromisso comigo e com o bebê. Dizia que estava consultando um advogado para garantir seus direitos como pai e que faria tudo para conseguir a guarda quando chegasse o momento. Mencionava também que estava reformando sua casa para receber o bebê, comprando móveis, roupas, tudo que uma criança precisaria. Aquela carta me deu a força que eu precisava para seguir em frente. Comecei a cuidar de mim com mais atenção. Comia melhor, mesmo com a comida terrível da prisão, fazia os exercícios que as outras mães me ensinaram, descansava sempre que possível. Tudo pelo bem do pequeno ser que crescia dentro de mim. O primeiro ultrassom só aconteceu quando eu já estava com quase 5 meses. Foi realizado em um hospital público, para onde fui levada algemada e escoltada por 2 agentes penitenciárias.
A humilhação de ser olhada como uma criminosa perigosa, mesmo grávida, foi amenizada pela emoção de ver meu bebê na tela pela primeira vez. É um menino, anunciou a médica, uma jovem que, para meu alívio, me tratou como trataria qualquer outra gestante. E parece estar desenvolvendo-se normalmente, apesar das circunstâncias. Um menino, meu filho. Naquele momento, decidi que se chamaria Miguel, como meu avô, o único homem realmente bom que conheci na infância. Miguel Paulo, um nome forte para alguém que já começava a vida enfrentando adversidades. Os meses seguintes passaram em um borrão de desconfortos físicos, consultas médicas esporádicas e preparativos emocionais para a chegada de Miguel. Minha barriga crescia, chamando atenção por onde eu passava no presídio. Algumas agentes se tornaram mais gentis comigo. Pequenos gestos, como permitir que eu ficasse mais tempo sentada durante as contagens, ou me dar uma porção extra de comida no refeitório. Outras detentas também mudaram sua atitude. A hostilidade inicial deu lugar a uma espécie de proteção coletiva. Era como se minha gravidez despertasse um instinto maternal adormecido em muitas delas. Mulheres que também eram mães, mas que estavam separadas de seus filhos há anos. "Deixa eu sentir ele chutando", pediam, com uma mistura de timidez e esperança. Quando colocavam as mãos em minha barriga e sentiam os movimentos vigorosos de Miguel, seus rostos se iluminavam com um tipo de alegria que raramente se via naquele lugar. Algumas choravam silenciosamente, provavelmente lembrando de seus próprios filhos, das gestações que viveram em liberdade, dos momentos que nunca teriam de volta. Paulo conseguiu autorização para me visitar uma vez, quando eu estava com 7 meses. Foi uma visita supervisionada, sem contato físico permitido, mas poder vê-lo, falar com ele pessoalmente depois de tanto tempo, foi um bálsamo para minha alma. "Estou pronto para receber vocês dois quando chegar a hora", ele disse, os olhos brilhando de emoção ao ver minha barriga. Consegui a guarda provisória, com a ajuda do advogado. "Assim que os 6 meses acabarem, Miguel virá morar comigo, e você poderá vê-lo sempre que tiver direito a visitas." Era um plano, uma luz no fim do túnel. Mas ainda havia o parto e os primeiros meses pela frente, um período que todas as outras mães na ala materno-infantil descreviam como o mais difícil e, paradoxalmente, o mais precioso de suas vidas no cárcere. O trabalho de parto começou numa madrugada de terça-feira, quando eu estava com 38 semanas. As contrações iniciais me acordaram, mas tentei não fazer alarde. Havia ouvido histórias de mulheres que foram ignoradas por horas quando disseram que estavam em trabalho de parto, só sendo levadas ao hospital quando já era quase tarde demais. Aguentei as dores crescentes em silêncio até o amanhecer, quando Teresa percebeu meu estado. "Há quanto tempo está assim?" perguntou alarmada. "Desde umas 3 da manhã", admiti, respirando com dificuldade durante mais uma contração. "Jesus, Adriana, você tem que avisar as guardas agora. Essas contrações estão muito próximas." A partir daí, tudo aconteceu rapidamente. As agentes foram alertadas, uma ambulância foi chamada, um luxo raro no sistema, mas aparentemente meu estado avançado de trabalho de parto justificou a urgência, e fui levada ao hospital penitenciário algemada pelos pulsos à maca. Sim, algemada. Mesmo em trabalho de parto avançado, mesmo obviamente incapaz de fugir ou representar perigo, o protocolo exigia que eu fosse contida. Só retiraram as algemas quando entrei na sala de parto, após o médico insistir que era necessário para os procedimentos. O parto em si foi rápido e intenso. Miguel veio ao mundo após 4 horas de trabalho de parto, pesando 3,2 quilos, com um choro forte que ecoou pela sala. Quando o colocaram em meus braços, todo aquele ambiente hostil, as agentes na porta, a frieza do hospital penitenciário, minha condição de detenta, tudo desapareceu. Éramos apenas eu e meu filho, conectados por um amor tão profundo e imediato que nenhuma prisão poderia conter. "Oi, Miguel", sussurrei, as lágrimas escorrendo livremente pelo meu rosto. "Mamãe está aqui. Mamãe sempre vai estar aqui." Uma promessa impossível de cumprir integralmente, eu sabia. Em 6 meses, teríamos que nos separar. Mas naquele momento, essa realidade parecia distante demais para me preocupar. Permaneci no hospital por apenas 2 dias, o mínimo necessário para garantir que tanto eu quanto o bebê
estávamos saudáveis. Em seguida, fomos transferidos para a ala materno-infantil do presídio, um espaço um pouco menos opressor que o resto da instituição, mas ainda assim uma prisão. A ala materno-infantil era um pequeno oásis dentro do deserto que era o presídio. As celas eram menos superlotadas. Havia berços para os bebês, um pequeno pátio exclusivo onde podíamos passar algumas horas ao ar livre com nossos filhos, e até mesmo um espaço para lavar e secar as roupinhas deles separadamente das nossas. Ainda assim, era um lugar marcado por privações e absurdos burocráticos. A cota mensal de fraldas era insuficiente. 60 unidades para 30 dias, o que significava apenas 2 trocas por dia, quando um recém-nascido precisa de pelo menos 6. Complementávamos com pedaços de lençóis velhos, transformados em fraldas de pano improvisadas que lavávamos diariamente. O leite em pó, essencial para complementar a amamentação quando a mãe não produzia o suficiente, era ainda mais escasso. Muitas vezes, as mães que recebiam visitas regulares dividiam o que ganhavam com aquelas que estavam mais abandonadas. Mas a maior crueldade era o tempo. O relógio implacável que marcava os 6 meses que tínhamos com nossos filhos antes da separação forçada. Cada dia era precioso e agonizante ao mesmo tempo. Precioso, porque era mais um dia de colo, amamentação, banho, cuidados, amor trocado através de olhares, toques, cheiros. Agonizante porque era mais um dia a menos na contagem regressiva. Miguel crescia rápido e forte, alheio à realidade que o cercava. Seu sorriso apareceu aos 2 meses, um sorriso luminoso que iluminava todo o ambiente sombrio ao nosso redor. Suas primeiras risadas, aos 4 meses, eram como música em um lugar onde raramente se ouvia algo além de choros, ordens ríspidas e o barulho metálico das grades. Paulo conseguiu autorização para visitas mensais. Vinha sempre carregado de pequenos presentes permitidos pela instituição, roupinhas, fraldas extras, às vezes um brinquedo simples. Mas o mais importante era ver o vínculo que se formava entre pai e filho, mesmo naquelas circunstâncias adversas. Miguel reconhecia Paulo, esticava os bracinhos para ele, sorria ao ouvir sua voz. "Ele tem seus olhos", Paulo comentou durante uma visita, segurando Miguel com uma mistura de orgulho e tristeza. "E seu queixo teimoso, mas tem seu sorriso", respondi, observando os dois juntos. "E espero que tenha seu coração bom também." Quando Miguel completou 5 meses, a realidade da separação iminente começou a me atingir com força total. Passava noites acordada, apenas observando-o dormir, tentando memorizar cada detalhe de seu rostinho, o ritmo de sua respiração, o cheiro de sua pele. Durante o dia, registrava mentalmente cada momento, o primeiro dentinho aparecendo, a forma como ele já se virava sozinho no berço, suas tentativas de engatinhar. As outras mães na ala, especialmente aquelas que já haviam passado pela experiência da separação, tentavam me preparar. "Não conte os dias", aconselhou Cláudia, que já havia entregue seu Mateus para a avó materna. "Viva cada momento como se fosse único, e quando chegar a hora, saiba que não é um adeus, é apenas um até logo." "Faça um diário", sugeriu Teresa, que estava a apenas 2 semanas da separação de sua filha. "Escreva tudo sobre ele, tudo que vocês vivem juntos. Um dia, quando estiver livre, poderá mostrar a ele que nunca o esqueceu, nem por um dia." Segui o conselho de Teresa. Com um caderno simples que Paulo me trouxe, comecei a registrar tudo sobre Miguel, seus progressos diários, as canções que cantava para ele dormir, os pequenos jogos que inventávamos, as palavras que eu imaginava que seriam as primeiras que ele diria quando começasse a falar. Também escrevi sobre meus medos e esperanças. O medo de que ele não me reconhecesse quando nos também escrevi sobre meus medos e esperanças. O medo de que ele não me reconhecesse quando nos reencontrássemos, que me esquecesse, que crescesse ressentido por ter uma mãe presidiária. A esperança de que Paulo conseguisse transmitir a ele o quanto sua mãe o amava, mesmo à distância. A esperança de que, um dia, pudéssemos ser uma família de verdade, longe daquelas grades. O dia da separação chegou como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Miguel estava com exatos 6 meses e 1 dia. As regras eram claras e inflexíveis. Nem um dia a mais seria permitido. Na noite anterior, não dormi.
Fiquei com ele no colo a noite toda, cantando baixinho, sussurrando promessas em seu ouvido, gravando em minha memória cada detalhe daquele momento final. Mamãe vai precisar ficar longe por um tempo, expliquei, sabendo que ele não entendia minhas palavras, mas esperando que de alguma forma sentisse meu amor. Mas papai vai cuidar muito bem de você. E um dia, muito em breve, estaremos juntos de novo, prometo. Pela manhã, arrumei a pequena mala com suas roupas, fraldas, o ursinho de pelúcia que Paulo havia trazido e o diário que eu havia escrito. Adicionei uma carta para Paulo, pedindo que lesse partes do diário para Miguel regularmente, que mostrasse minhas fotos, que falasse de mim para que ele não me esquecesse completamente. Paulo chegou às 10 horas, acompanhado de uma assistente social. Seu rosto mostrava uma mistura de emoções. Felicidade por finalmente poder levar o filho para casa, tristeza profunda pela dor que sabia que eu estava sentindo. A despedida foi breve, cruel em sua eficiência burocrática. Assinei os papéis necessários, transferindo oficialmente a guarda provisória para Paulo. Abracei Miguel uma última vez, respirando fundo seu cheirinho de bebê, sentindo seu corpinho quente contra o meu. Eu te amo mais que tudo nesse mundo, sussurrei. Nunca, nunca se esqueça disso. Então, com um esforço sobre-humano, o entreguei para Paulo. Miguel, como se sentisse a gravidade do momento, começou a chorar. Não seu choro habitual de fome ou sono, mas um choro diferente, quase um lamento. Aquele som partiu meu coração em 1000 pedaços. Cuide bem dele, consegui dizer a Paulo, as lágrimas embaçando minha visão. Por favor, faça ele saber que é amado. Vou cuidar como se fosse minha própria vida. Paulo prometeu, os olhos também marejados. E vou trazê-lo para visitar sempre que for permitido. Ele vai saber quem é a mãe dele, Adriana. Vai saber o quanto você o ama. Então, eles saíram. Meu filho nos braços de seu pai, indo para um mundo que eu não poderia compartilhar. Fiquei parada, olhando para a porta fechada, sentindo como se uma parte vital de mim tivesse sido arrancada. Voltei para a cela vazia, para o berço sem meu bebê, para o silêncio ensurdecedor que substituiu seus barulhinhos e choros. As outras mães respeitaram minha dor, mantendo distância, oferecendo apenas olhares de compreensão. Muitas já haviam passado pelo mesmo, outras logo passariam. Os dias que se seguiram foram os mais escuros da minha vida, piores até que os primeiros dias após minha prisão. Movia-me como um autômato, cumprindo a rotina sem realmente estar presente. À noite, abraçava uma pequena manta que ainda tinha o cheiro de Miguel, chorando até adormecer de exaustão. 2 semanas após a partida de Miguel, fui transferida de volta para o pavilhão regular. A ala materno-infantil era um recurso escasso, logo ocupado por outra detenta que acabara de dar à luz. Voltar para a superlotação, para a dureza da rotina comum do presídio, foi como um segundo golpe, mas algo havia mudado em mim. A maternidade, mesmo interrompida tão brutalmente, havia me dado uma força que eu não sabia que possuía. Tinha agora um propósito claro, uma razão para seguir em frente, para me manter no caminho certo. Miguel precisava de uma mãe presente em sua vida, e eu faria tudo para reduzir minha pena e voltar para ele o mais rápido possível. Me inscrevi em todos os programas educacionais disponíveis. Completei o ensino médio através do Programa de Educação para Detentos. Participei de oficinas profissionalizantes, costura, artesanato, informática básica. Cada hora de estudo ou trabalho significava redução de pena através da remissão. A cada 3 dias, trabalhados ou estudados, 1 dia a menos na sentença. Paulo cumpriu sua promessa. Trazia Miguel para me visitar uma vez por mês, religiosamente. As visitas eram breves e supervisionadas, mas preciosas. Vi meu filho dar seus primeiros passos no pátio de visitas do presídio. Ouvi suas primeiras palavras. Papa, para Paulo, e para minha surpresa e emoção, mama, para mim, mesmo nos vendo tão raramente. Aos 2 anos, Miguel já entendia de forma simplificada onde a mãe estava. Paulo havia explicado, com palavras adequadas para sua idade, que mamãe mora em um lugar especial por enquanto, mas ama muito você e um dia vai morar com a gente. Ele trazia desenhos que Miguel fazia para mim, rabiscos coloridos que eu guardava como tesouros, colados na parede acima da minha cama.
O tempo passou, marcado por essas visitas mensais, pelos desenhos cada vez mais elaborados, pelas fotos que Paulo trazia mostrando o crescimento de nosso filho. Miguel, aos 3 anos, vestido para seu primeiro dia na escolinha. Miguel, aos 4, fantasiado de super-herói no carnaval. Miguel, aos 5, aprendendo a andar de bicicleta, com Paulo correndo ao lado. Enquanto isso, eu continuava minha luta para reduzir a pena. Meu comportamento exemplar e a dedicação aos estudos e trabalho renderam frutos. Após cumprir 4 anos em regime fechado, consegui progressão para o regime semiaberto. Isso significava que poderia, eventualmente, ter direito a saídas temporárias em datas especiais como Dia das Mães, Natal e aniversário de Miguel. A primeira vez que saí em liberdade temporária foi para o 6º aniversário de Miguel. Paulo organizou uma pequena festa em casa, apenas com a família mais próxima, minha mãe, meus irmãos, os pais de Paulo. Estar em uma casa de verdade, depois de anos no presídio, foi uma experiência surreal. As cores pareciam mais vivas, os sons mais nítidos, os cheiros mais intensos. E Miguel, meu Deus, Miguel, vê-lo em seu ambiente, correndo, brincando, sendo uma criança normal, foi como um sonho. Ele me recebeu com um abraço apertado, sem o constrangimento ou a estranheza que eu temia. Paulo havia feito um trabalho incrível, mantendo minha presença viva na vida dele, mesmo à distância. Olha, mamãe, esse é meu quarto. Ele me puxou pela mão, ansioso para me mostrar seu espaço. Um quarto alegre, com paredes azuis, uma cama em formato de carro de corrida, prateleiras cheias de livros e brinquedos. Na parede, havia um mural com fotos, muitas delas tiradas durante nossas visitas no presídio. Outras eram apenas de Miguel, mas todas tinham pequenas anotações ao lado, com a data e uma breve descrição do momento. Papai e eu fazemos isso para você, explicou Miguel, apontando para o mural, para você não perder nada importante. Aquele gesto simples, Paulo documentando meticulosamente a vida de nosso filho para que eu pudesse, de alguma forma, participar mesmo à distância, me emocionou profundamente. Era amor em sua forma mais pura e altruísta. As 48 horas daquela saída temporária passaram rápido demais. Quando chegou a hora de voltar, Miguel chorou, agarrando-se às minhas pernas. Não vai embora, mamãe. Fica aqui com a gente. Foi preciso toda a minha força para não desmoronar na frente dele. Mamãe ainda precisa ficar naquele lugar especial por mais um tempinho, meu amor. Mas logo, logo, vou poder ficar com você para sempre. Promete? Prometo com todo o meu coração. O regime semiaberto abriu novas possibilidades. Consegui um trabalho externo através de um programa de ressocialização. Trabalhava durante o dia em uma cooperativa de costura e voltava para a unidade prisional à noite. O salário era pequeno, mas significava que eu podia contribuir, mesmo que minimamente, para as despesas de Miguel, enviando uma parte para Paulo a cada mês. Mais importante, o trabalho externo acelerou ainda mais minha progressão de pena. Após 2 anos no semiaberto, com comportamento exemplar e avaliações positivas no trabalho, fui beneficiada com a progressão para o regime aberto. Isso significava que poderia cumprir o restante da pena em liberdade, com algumas restrições: comparecer mensalmente ao fórum para assinar presença, respeitar o horário de recolhimento noturno, não sair da comarca sem autorização judicial. O dia em que saí definitivamente do sistema prisional, após quase 7 anos entre regimes fechado, semiaberto e aberto, foi o segundo melhor dia da minha vida. O primeiro foi o nascimento de Miguel. Paulo e Miguel me esperavam na porta da unidade prisional. Meu filho, agora com quase 7 anos, segurava um buquê de flores simples e um cartaz colorido onde havia escrito com sua letra infantil: "Bem-vinda à liberdade, mamãe." Caminhei para fora daqueles portões, sentindo o peso de anos sendo levantado dos meus ombros. Abracei meu filho, ergui-o nos braços, cobri seu rosto de beijos. Depois, olhei para Paulo, o homem que havia permanecido ao meu lado durante todo aquele pesadelo, que havia criado nosso filho com tanto amor, que nunca havia desistido de nós. "Obrigada", disse simplesmente, sabendo que nenhuma palavra seria suficiente para expressar minha gratidão. "Vamos para casa", ele respondeu, pegando minha pequena mala. Nossa casa.
A adaptação à liberdade não foi fácil. O mundo havia mudado nos anos em que estive presa. Novas tecnologias, novas dinâmicas sociais, uma cidade que parecia se mover em um ritmo frenético demais para alguém que viveu tanto tempo na rotina rígida e lenta do sistema prisional. Mais desafiadora ainda foi a adaptação à maternidade em tempo integral. Miguel estava acostumado com a rotina estabelecida por Paulo, com suas regras e métodos. Eu era, em muitos aspectos, uma estranha tentando encontrar meu lugar na vida de um filho que havia crescido sem minha presença diária. Houve momentos difíceis, discussões com Paulo sobre educação, limites, disciplina, momentos em que Miguel testava minha autoridade, momentos em que eu me sentia insegura, inadequada como mãe. Mas houve também momentos de conexão profunda, de redescoberta mútua, de amor que crescia e se fortalecia a cada dia. Paulo e eu decidimos tentar reconstruir nossa relação como casal. Não foi uma decisão tomada de imediato. Passamos meses apenas como copais, vivendo sob o mesmo teto, mas em quartos separados, aprendendo a conviver, a respeitar o espaço um do outro. O amor que sentíamos nunca havia desaparecido, mas precisava ser redescoberto em liberdade, em condições normais, sem as distorções que a prisão impõe a qualquer relacionamento. Hoje, 3 anos após minha saída definitiva, posso dizer que construímos uma família. Não perfeita, não sem cicatrizes, mas sólida e amorosa. Miguel, agora com 10 anos, é um menino brilhante, compassivo, com uma maturidade emocional que provavelmente vem de sua história única. Paulo e eu nos casamos no ano passado. Uma cerimônia simples, com Miguel como nosso padrinho de honra. Trabalho como costureira em uma empresa de moda sustentável, usando as habilidades que aprendi na prisão. Também sou voluntária em um projeto que apoia mulheres que saem do sistema prisional, especialmente mães que foram separadas de seus filhos. Compartilho minha história, ofereço orientação prática sobre como reconstruir vínculos familiares, como navegar pelo difícil processo de reinserção social. A marca da prisão nunca desaparece completamente. Carrego comigo memórias dolorosas, traumas, medos que às vezes ainda me acordam no meio da noite. Carrego também a culpa por ter perdido anos preciosos da infância de Miguel, por decisões erradas que tomei quando era jovem e achava que o amor justificava qualquer coisa, inclusive o crime. Mas carrego também lições valiosas sobre resiliência, sobre o amor incondicional de mãe, sobre a capacidade humana de recomeçar e, acima de tudo, carrego a certeza de que nossa história, minha, de Paulo e de Miguel, não é definida apenas pelos erros do passado, mas por nossa determinação de construir um futuro melhor. Se você está passando por uma situação semelhante, seja como mãe encarcerada, como pai criando um filho sozinho enquanto a mãe cumpre pena, ou como filho de alguém que está no sistema prisional, quero que saiba que há esperança. O caminho é difícil, doloroso, muitas vezes injusto, mas não impossível. Para as mães que estão longe de seus filhos por causa do encarceramento, mantenham-se firmes, lutem por cada minuto de contato, por cada oportunidade de mostrar amor, mesmo à distância. Usem o tempo na prisão para se reconstruir, para se educar, para se tornar alguém que seus filhos possam admirar quando vocês saírem. Para os pais e familiares que cuidam dessas crianças, vocês são heróis invisíveis. Continuem mantendo viva a presença da mãe ausente. Falem dela com amor e respeito. Facilitem o contato sempre que possível. Vocês estão moldando não apenas o presente dessa criança, mas sua capacidade futura de confiar, amar e perdoar. E para a sociedade como um todo, precisamos urgentemente repensar como tratamos mães encarceradas e seus filhos. A separação forçada, as condições precárias para gestantes e lactantes no sistema prisional, a falta de políticas que priorizem a manutenção dos vínculos familiares, tudo isso perpetua ciclos de trauma e exclusão que afetam gerações. Minha história teve um final feliz, contra todas as probabilidades. Mas para cada história como a minha, há dezenas de outras que terminam em famílias permanentemente destruídas, em crianças traumatizadas, em mães que nunca conseguem se reconectar com seus filhos após a separação. Podemos e devemos fazer melhor. Por todas as Adrianas,
Todos os Miguéis, todos os Paulos que neste exato momento estão tentando manter o amor vivo através das grades.